Com relação à chapa 5, que sofreu 2 ou 3 impugnações, uma delas, inclusive, subscrita por 2 conselheiros que estão na nossa lista da chapa 2, né, o Gabriel Roldão e o Marcelo Milani. Acompanhei como candidato a vice, como candidato que sou da chapa 2. Tem algum parâmetro de discussão estatutária que foi capitulada, mas pelo meu sentir, Vanderlei, como advogado e conhecedor do Estatuto do Clube, o que eu vejo que é a maior preocupação, Vanderlei, é o Código de Ética e Conduta. É o conflito de interesse. Na eventualidade do Marcelo Teixeira, que é um santista de anos de labuta e de participação na vida política do Santos, nós todos somos santistas. Eu, inclusive, ouvi o Marcelo Teixeira comentando isso, declarando isso num evento que ele participou aqui em São Paulo. Ele falou até que o coração dele é maior. Eu não entro nessa de coração. Nosso coração, como santista, são todos iguais. O que vale é a consciência. Então, o Código de Ética, Vanderlei, e Conduta do Clube é muito claro. Tem, se eu não me engano, no artigo 3º, letra H, tem lá o conflito de interesse. Eu fico pensando, imagine que no ano que vem a gente tem uma condenação do Marcelo nessa ação que está sob júdice na 12ª Vara no Fórum de Santos, e que ele venha a ter uma condenação de primeira instância. Como que vai ser a situação dele como presidente? Ele vai defender o clube ou vai defender ele como autor da ação? A minha preocupação é essa, né? A gente precisa explicar um pouco melhor para quem está assistindo aqui o que é essa ação e o que é esse conflito de interesse, para as pessoas entenderem, para o sócio entender, e por que isso aí já havia sido levantado. Eu já tinha falado sobre isso há uns 2 meses, que a eleição do Santos ela poderia terminar no tribunal, né, por conta desse tipo, isso e outras coisas que vieram, né, que passaram pelo comitê eleitoral, aquela coisa e tal. Mas eu queria que você explicasse. O Marcelo foi presidente do Santos durante 9 anos, de 2000 até 2009, mas antes ele já tinha ficado mais 2 anos. Enfim, e o que se fala muito, né, e tem um processo, isso é público, não é segredo de ninguém, isso é público, tem um processo com mais de 1000 páginas, que se fala aí da reprovação das contas do Marcelo, de ações na justiça e tal. Eu queria que você detalhasse um pouquinho o que é essa ação que ele tem com o Santos e o porquê desse conflito de interesses, por favor, se você puder. Tá, eu só queria fazer um complemento à minha colocação anterior. Pelo que eu tenho ciência, Vanderlei, a comissão eleitoral ainda não se manifestou formalmente a respeito da impugnação da chapa 5. Certo. Eu tenho essa informação e a comissão deve estar se debruçando. É um processo realmente longo. Eu tive a curiosidade, como advogado, em estudar esse processo. São mais de 1000 laudas, já está passando de 1000 e poucas laudas. E como você bem observou, Vanderlei, isso é público. Nós não estamos aqui. E veja, eu, como candidato da chapa 2 ao cargo de vice, eu não estou fazendo nenhum julgamento. Quem tem que julgar é o juiz. Eu só vou mencionar aquilo que eu li. E que, até do ponto de vista processual, teve a reprovação das contas de 2009 por gestão temerária. Isso foi deliberado pelo Conselho Deliberativo, a partir de um parecer da Comissão Fiscal. O Marcelo Teixeira teve oportunidade de se defender. A Comissão Fiscal reiterou, eu tenho acesso nesse processo, reiterou todas as questões que foram levadas a cabo para rejeitar as contas. O Conselho Deliberativo soberano decidiu reprovar as contas. E eu quero fazer assim um parêntese, que até eu, no meu mandato como conselheiro, isso foi no ano de 2017,
o Santos teve uma situação de reprovação das contas do presidente Modesto Roma. E aí um conselheiro, por alguma razão, que não vem ao caso aqui explicitar, entrou com processo contra o clube, dizendo que a eleição tinha sido fraudada ou que ela não estava de acordo com o estatuto. Tinham 2 conselheiros que estavam no comitê de gestão que voltaram para o conselho e estavam ali exercendo o cargo, e a votação foi muito apertada, por 2 votos de diferença. O Vladimir Matos e eu e mais alguns conselheiros entramos em um processo para defender o interesse do Santos. E aí resta bem claro que a questão constitucional que está no artigo 5º da nossa lei maior, da nossa Constituição Federal, no seu inciso, creio que 18, ela dá liberdade, autonomia às associações. O ente estatal, tanto o judiciário como o legislativo ou o executivo, não tem que se imiscuir nas atividades das associações, como o Santos o é. Então, buscar na justiça um contraditório, um direito que lhe foi, vamos dizer assim, contrariado, não é a justiça o lugar. A jurisprudência é farta, até nesse processo que eu acabei de mencionar, nós tivemos um trânsito julgado favorável, um acórdão, eu posso até te colocar depois, está aqui comigo na mesa, um acordo do Tribunal de Justiça transitou em julgado, a ação que o conselheiro moveu contra o Santos foi perdida, e nós entramos no processo para defender o Santos. E a situação, voltando ao processo que o Marcelo Teixeira move contra o Santos, é um processo complicadíssimo e tem situações ali que, se a gente for entrar no mérito e no detalhe, são situações difíceis, complicadas, eu diria até que conflituosas. E no tocante a esse processo, só para fechar aqui o raciocínio, ele teve uma sentença que foi de extinção do mérito. O juiz da 12ª Vara, ele julgou, ele sentenciou contra o autor. E aí o advogado do Marcelo Teixeira, que é um excelente jurista, recorreu no tribunal, foi reformada, essa sentença perdeu validade, ela foi anulada. Esse recurso também, o advogado do Santos, que era um escritório de renome, contratado na gestão Laô, Duarte Garcia, depois eu posso até explicar a situação desse escritório no bojo desse processo, também recorreu, apelou, aí vai contra as razões, sobe, foi até o STJ, Vanderlei. E o STJ decidiu a favor do autor, que deveria voltar ao estágio inicial dessa ação. Essa ação se encontra sob júdice para produção de provas. O autor pediu produção de provas, ou perícia, ter mais uma oportunidade de acostar provas para se defender no processo. Então, esse processo corre aí desde 2010, nós estamos já em 2023, já se passaram 13 anos, está em fase da finalização do laudo pericial. Teve uma situação também importante citar para a audiência, que um conselheiro da nossa chapa pediu ingresso no processo para defender o Santos, o conselheiro Marcelo Milani. Eu achei extremamente nobre essa atitude dele de buscar uma defesa e auxiliar a defesa do Santos no processo. Então, está aí para a decisão do juiz, lá da 12ª Vara, e é um processo que está sob júdice. Então, estatutariamente, aí falando da comissão eleitoral, eu vejo, e aí a minha opinião como advogado, que a situação lá do artigo 16º, parágrafo 3º do nosso estatuto, ele fala de um impedimento de 10 anos para quem tenha condenação ou tenha reprovação de contas no clube, por gestão temerária ou por qualquer outro motivo. Esse processo,
ou essa situação, a meu ver, está em suspenso. Essa situação dos 10 anos está... não correram os 10 anos. Ele Não está chegaram aos 10 anos ainda. até o julgamento da ação. Então, não dá para falar que já passaram os 10 anos, eu não tenho nenhum problema. O problema está posto, o processo está em curso e vamos aguardar a sentença e as deliberações. E só para fechar, Vanderlei, o que me preocupa ainda nesse processo é que nós não vamos ter um desfecho tão rápido. Quem conhece a justiça sabe. Aí depois, se tiver uma sentença contrária aos interesses do Marcelo Teixeira, o doutor Vicente Greco Filho vai recorrer, vai apelar, vai subir para o TJ, e assim vai passar um período de discussões enormes, mas a situação está posta, existe esse processo, e os sócios que têm o interesse devem buscar um conhecimento, né? Todo mundo que tem um domínio das lides jurídicas, mas uma situação de leitura e saber do que está se passando é muito importante. Isso me lembra muito a eleição do Vasco da Gama, não essa agora, a outra eleição do Vasco da Gama, que ficou uma questão jurídica, o presidente assumia, aí vinha uma liminar, ele tinha que sair, aí assumia o presidente do conselho, e vai, e vem, e vai, e o clube, a gente está vendo o que aconteceu com o Vasco da Gama depois de tudo isso aí. E isso é muito perigoso, que aconteça com o Santos Futebol Clube. Isso me preocupa muitíssimo, Vanderlei. Eu queria fazer um adendo, até para esclarecer a audiência, a sua audiência qualificada, que é a audiência que conhece o Santos. Existe um outro processo do Marcelo Teixeira contra o Santos, que foi colocado na 9ª Vara do Fórum de Santos, um processo que, inclusive, já teve julgamento. Ele, como autor, teve a improcedência do pedido dele, ele já pagou custas, ele já pagou até sucumbência nesse processo. Ele fez um pedido diverso, ele fez um pedido de nulidade da deliberação do Conselho Deliberativo e da Comissão Fiscal. Então, ao mesmo tempo que eu pedia o processo de prestações de contas, no processo da 12ª Vara, que está sob júdice, teve o sucesso da apelação, mesmo com a sentença, a distinção do mérito da questão, nessa da 12ª Vara foi julgado improcedente. Então, o juiz ele observou a jurisprudência e teve a condenação. Então, não a condenação, foi julgado improcedente. A pretensão do autor foi negada. Então, é público também. Então, são tantos processos que são contra o clube, que eu até, Vanderlei, eu agradeço até a oportunidade, eu estou aqui para citar um ponto que me incomoda muitíssimo. Como sócio do clube, não estou falando como candidato aqui de chapa, eleição agora ou mais tarde. Deveria ter uma cláusula estatutária, um artigo estatutário que impeça o sócio entrar contra o clube. Sim. Nós somos uma associação privada, nós temos que resolver isso de forma administrativa, interna corporis. Deveria ter uma previsão, enquanto tiver um processo de um sócio contra o clube, ele deveria estar com o seu registro suspenso. E se esse processo for julgado procedente em favor do clube, que exista uma penalidade, porque para ficar processando o clube, nós sócios temos que agir em favor do clube. Se tiver um processo, eu quero defender o Santos. Eu não quero processar o Santos. E não quero nem me adentrar de outros processos que também são conhecidos, outros de execuções e de cobranças. Eu sou muito... O Vladimir também. Nós somos desfavoráveis ao mecenato no futebol, Vanderlei.